E aí pessoal, como vão vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo muito importante para a franquia Digimon. É um assunto que muita gente queria que eu falasse também sobre. E há muito tempo, né? E eu finalmente decidi fazer esse vídeo porque é um vídeo que precisa ser bem completo para explicar bem o assunto, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os Digimon X e o quanto eles influenciaram, o quanto eles mudaram na franquia Digimon já em todos esses anos que ela já existe, tá bom? Então vamos lá. Então, em um mundo digital diferente lá, que o Yggdrasil é o deus, é o comandante, ele percebeu que a capacidade do mundo digital estava chegando ao seu máximo, né? O que era extremamente perigoso, porque isso causava problemas até mesmo para o próprio Yggdrasil. Mas como assim capacidade máxima? Pessoal, vejam o mundo digital como se ele fosse um servidor, ou como se ele fosse um HD, um disco rígido, que tem um limite de capacidade, né? E a quantidade de Digimons que tem dentro dele fazem com que a capacidade dele vá se esgotando, porque cada Digimon tem um peso próprio, e então quanto mais desses Digimons tiver, mais pesado vai ficando e mais cheio vai ficando, e isso vai causando cada vez mais problemas e até vai ficando cada vez mais difícil de você estar cuidando, de você estar administrando o mundo digital. E o Yggdrasil percebeu que isso estava acontecendo, então ele tinha que tomar medidas drásticas, e foi aí que o Yggdrasil decidiu criar o Projeto Arca, ou Project Arc, como você quiser chamar, que é o que realmente causou tudo isso. Foi o que causou o Digimon X, em sua essência, foi o Projeto Arca. Então foi quando o mundo digital atingiu sua capacidade máxima que o computador host do mundo digital, o Yggdrasil, não conseguiu mais gerenciar. Sua solução foi eliminar a grande maioria dos Digimons com o programa X, e selecionar uma porcentagem muito pequena, cerca de 1%, para ser movida para um novo mundo digital, enquanto destruía o antigo. Alguns dos que não foram escolhidos ainda sobreviveram e se mudaram para o novo mundo, alterando seus digicores para resistir ao programa X, formando assim dentro de seus corpos o anticorpo X como consequência resultante. Então, esse plano do Yggdrasil, pessoal, esse plano de erradicar os Digimons que estavam superlotando o mundo digital antigo e deixar o mundo digital antigo para lá e criar um novo mundo de Digimons e colocar só uma pequena parcela deles lá, esse é o Projeto Arca. Esse é o plano do Yggdrasil de fazer com que um novo mundo digital que funciona diferente, que tem capacidades diferentes, que vai conseguir segurar os Digimons lá. Esse é o plano dele, certo? Foi a partir daí que ele criou o programa X e foi a partir daí que os Digimons X passaram a existir. Os Digimons com o anticorpo X fugiram para o novo mundo digital. Esse que foi dividido em 3 terminais diferentes, ou 3 andares diferentes, constituídos por Ulud, uma planície passada, que é um terreno balcânico vulcânico, habitada por tipos de dinossauro e digimons draconianos. O Versandi, uma região do presente, que é um mundo de vegetação exuberante e o lar de animais, pássaros, plantas e outras naturezas Digimon. E, por fim, o Screwed, a região do futuro, uma cidade de alta tecnologia onde a máquina e o inseto Digimons habitam. Yggdrasil enviou então os Royal Knights para eliminar os Digimons com anticorpo X, para evitar que eles causassem mais problemas ainda. Então, sobre o novo mundo digital, ou New Digital World, que normalmente recebe a sigla de NDW, é uma região subespacial criada pelo computador host, o Yggdrasil, como resultado do atual mundo digital atingindo sua capacidade máxima. O NDW é um espaço virtual experimental que não acumula dados no próprio computador host, ou seja, ele não acumula dados no Yggdrasil.
ele é projetado em um sistema de camadas, certo? Que o próprio Yggdrasil projetou para acomodar os tipos de evolução dos Digimons e não acumular tantos dados e não causar tantos problemas. Pessoal, essa parte é muito interessante porque o Yggdrasil ele literalmente saiu de um tipo de sistema, né, que era usado no mundo digital antigo e criou um novo sistema, que é um tipo de sistema que existe mesmo no mundo real. Esse tipo de sistema ele é conhecido como sistema operacional em camadas, certo? Sistema operacional em camadas, o que ele é literalmente? É uma organização de sistema operacional construída uma sobre a outra. E cada uma dessas camadas ela realiza um tipo de procedimento diferente para evitar que todas elas se sobrecarreguem. Ou seja, cada uma das camadas está fazendo uma coisa diferente, todas elas trabalhando juntas, vão acabar funcionando como um sistema operacional só, certo? Mas o ponto aqui é que cada uma delas está fazendo um trabalho, ou seja, não se sobrecarrega. Isso existe mesmo, existem sistemas operacionais que trabalham assim de verdade, certo? E o Yggdrasil passou a trabalhar dessa forma com o novo mundo digital. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu citei o nome das 3 camadas que o Yggdrasil criou para o novo mundo digital, cada uma delas representa uma fase no tempo. Uma representa o passado, a outra representa o presente e a outra representa o futuro. Essas 3 são nomeadas nas Nornas. Eu não sei se vocês sabem quem são as Nornas, certo? Mas elas são 3 anciãs da mitologia nórdica que moram em Asgard. O que é muito interessante porque o próprio Yggdrasil vem da mitologia nórdica, certo? As 3 na mitologia nórdica têm como função tecer o destino dos deuses e homens e zelar pelo cumprimento e conservação das leis que regem as realidades dos homens, dos Aesires, dos elfos, dos anões e etc. Ou seja, na mitologia nórdica existiam essas Nornas. Cada uma delas tinha esses nomes aqui: Urd, Verdandi e Skuld. Aí que tá. No caso de Digimon, elas têm um nome um pouquinho diferente, mas a base tá ali 100%. Você tem o terminal Ulud, que é o Urd. Você tem o terminal Versandi e você tem o terminal Skuld, certo? E cada um dos 3 terminais vai habitar um tipo de Digimon diferente, ou tipos de Digimons diferentes. No Lud você vai ter os Digimons do passado, então você vai ter Digimons dinossauros, Digimons ancientes, Digimons dragões e coisas do tipo. No Versandi você vai ter coisas do mundo atual, você vai ter animais, você vai ter, sabe, bichinhos, você vai ter alguns Digimons humanoides. E no Skuld você vai ter coisas futurísticas, então você vai ter Digimons máquina, Digimons inseto que são super inteligentes, você vai ter Digimons alienígenas e coisas do tipo. O que é super interessante porque é aí que você vê que o próprio Yggdrasil segue muito as tradições nórdicas. Porque quando ele foi criar esse sistema, ele decidiu fazer dessa forma, ele decidiu nomear dessa forma. Ou seja, ele está consciente de que ele é baseado, ou pelo menos ele é consciente de que ele é a própria árvore da mitologia nórdica. O que é muito interessante, o que é incrível. E aí vocês estão vendo na imagem que eu estou colocando para vocês como é constituído. Essas imagens são imagens oficiais, tá, pessoal? Muitas dessas imagens que eu estou colocando para vocês são imagens que eu tirei de wikis oficiais, de perfis oficiais. São imagens que foram colocadas em cartas, tá? Cartas do jogo oficial de Digimon, que representam esses sistemas, que representam essas camadas e que são literalmente, por enquanto, algumas das únicas visões que a gente tem dessas coisas, dessas situações. O que é muito importante que eu esteja colocando aqui, porque elas são a representação visual do que eu estou falando para vocês, tá? Oficialmente. Então, passando para o velho mundo digital, a gente vai falar do Programa X. O Programa X, que é um programa de término iniciado pelo próprio Yggdrasil para eliminar 99% dos Digimons, como resultado do crescimento exponencial dos Digimons.
fazendo com que o mundo digital alcançasse a capacidade máxima. Quando o Programa X foi executado pelo Yggdrasil, 98% da população de Digimon total foi eliminada, ou seja, Digimon pra caramba morreu. Os restantes 2% foram transferidos para o novo mundo digital, onde o Programa X não pode alcançá-los. No entanto, 1% do número original de Digimons, 1/2 daqueles que sobreviveram no novo mundo digital, foram fortes o suficiente para resistir aos efeitos do Programa X e foram capazes de sobreviver alterando seus Digicores. Digicores que eu já falei em alguns outros vídeos, que são literalmente o coração, são literalmente a alma desses Digimons, né? Esses Digimons renasceram, olha aí, renasceram de uma forma que poderia levar no Programa X dentro deles e eventualmente chegou a um ponto em que o programa que se opunha ao Programa X foi instalado no Digicore deles. Esse programa é conhecido como o Anticorpo X, ou X-Antibody, como você quiser chamar. O Anticorpo X, ele é literalmente uma vacina que torna o Digimon imune ao Programa X. Digimons que são introduzidos no Anticorpo X sofrem uma mudança na aparência física, por exemplo, cristais aparecem em várias partes do seu corpo, etc. E geralmente se tornam mais poderosos do que os anteriores, os que não têm o Anticorpo X, né? Alguns Digimons já possuem o Anticorpo X presente dentro deles. Isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas o ponto aqui é vocês entenderem que quando um Digimon se torna um Digimon X, por exemplo, você tem o Agumon e o Agumon se torna um Agumon X, certo? O Agumon X, ele às vezes não é assim absurdamente mais poderoso do que o Agumon comum, não, mas ele é um pouco mais forte. Normalmente os Digimon X são mais poderosos do que as suas versões que não são X, tá? Isso é normal. Então, pessoal, encerrando a parte da história que a gente conhece sobre tudo isso, acontece o seguinte. Recentemente, há um mês atrás, coisa do tipo, a gente teve a revelação de 2 novos Digimons que possuem o anticorpo em seu corpo, certo? E quem são esses dois? Eles são o Slapemon e o Craniumon, 2 membros dos Royal Knights, dos Cavaleiros Reais, né? E o que acontece é que isso não acontecia há muito tempo. Porque literalmente os Digimon X existem há muitos anos já. Há tipo mais de 10 anos. Muita gente não tinha conhecimento sobre eles. Muita gente não sabia nem sobre a existência do Alphamon. Até o Alphamon aparecer no Digimon Tree. Então, a turma começando a entender os Digimon X, começando a procurar um pouco mais saber de onde o Alphamon veio, o que é esse X e tal, eu achei que esse vídeo seria extremamente importante. Então aqui está. Junto com a revelação desses 2 Digimon X, né, o Slapemon X e o Craniumon X, a gente teve um pouco mais da história do que está acontecendo, entre aspas, atualmente com essa situação dos Digimon X, do Yggdrasil e tudo mais. Daí eu vou passar para vocês. O antigo mundo digital, transformado em um mundo de morte pelo Projeto Arca, depois de ser infectado pelo Programa X, o mundo digital antigo foi transformado nesse mundo de morte, certo? Como resultado, Yggdrasil ordenou que o velho mundo digital fosse descartado. No entanto, devido à infecção pelo Programa X, Yggdrasil não conseguiu excluir com segurança o mundo digital velho, tendo problemas durante o processo de disposição dele. E assim, para evitar que o novo mundo digital fosse infectado pelo Programa X também, o Yggdrasil instalou uma proteção pesada na via de acesso que levava do velho mundo digital ao novo mundo digital, protegendo-o com tanta força que os outros não podiam nem olhar para o mundo digital antigo mais. Então pensa bem, olha, o Yggdrasil, ele fez uma coisa para, acho que na mente dele, se livrar de um problemão, pouco se lixando pro que acontecia com os Digimons, certo? E essa merda deu tanta merda, certo? Que ele tem medo que essa parada foda o projeto novo dele. Então imagina o tamanho da catástrofe que isso daí causou, certo? E lógico, provavelmente o próprio Yggdrasil não estava esperando que os Digimons
desenvolvesse um anticorpo para essa parada que ele criou. Então, vocês imaginam, né? Aí então, voltando para o mundo digital antigo, os Royal Knights novos, né, foram para lá para cuidar um pouco da situação. Então, vejam bem, cerca de uma década se passou, 10 anos, desde que o mundo digital antigo estava fechado. A concentração do programa X lá no mundo antigo mergulhou abaixo dos níveis perigosos. Percebendo isso, Yggdrasil levantou temporariamente a proteção colocada lá e ordenou aos Royal Knights que procedessem ao reconhecimento do mundo digital antigo. Então, após uma discussão, decidiu-se que Sleipmon e Craniumon realizariam o trabalho de reconhecimento. Yggdrasil, temendo que o programa X do mundo digital antigo afetasse eles e destruísse eles, deu a eles o anticorpo X. Ou seja, o próprio Yggdrasil teve poder para pegar o anticorpo X que não foi ele que criou e deu esse anticorpo X para 2 dos Royal Knights dele, que se transformaram em Digimon X também, para que eles pudessem ir até lá em segurança e não morressem pro programa X que ele mesmo criou, certo? Então olha o tamanho da merda que isso daí se tornou, certo? Então a história dos Digimon X ainda continua, porque eles vão lá fazer esse reconhecimento, ver o que está acontecendo lá, vai saber o que está acontecendo lá, certo? Por que o Yggdrasil está querendo que seja feito um reconhecimento? Será que ele quer reaproveitar o mundo digital antigo ou será que ele quer descartar ele mesmo? Sabe, não dá pra você entender direito porque a história ainda não está completa. A gente espera que mais pra frente eles falem mais sobre essa história. Aqui então vem uma parte muito interessante, pessoal. Olha, se vocês quiserem compreender a história dos Digimon X com mais perfeição, para saberem o que a gente sabe, saberem tudo que tem de Digimon X revelado por aí, vocês vão ter que ir em algumas fontes diferentes de informação. A primeira delas e mais óbvia é o filme Digimon X Evolution. Esse filme, ele literalmente é o mais perto que a maioria dos fãs chegou de ver bastante do Digimon X. Assista esse filme, você vai achar ele na internet, fácil pra caramba também. Você acha ele no YouTube, acha ele em um monte de site por aí. Eu não sei se vai ser fácil achar ele legendado, mas vocês vão achar ele. Assista esse filme em primeiro lugar. Lá você vai saber bastante sobre o Digimon X, você vai ver o que acontece com o Dorumon, você vai ver um monte de coisa acontecendo lá, que vai ser muito importante para essa trama e para vocês terem mais conhecimento sobre o Digimon X. Segundo, pessoal, vocês vão ter que ver sobre o Digimon Pendulum X. Digimon Pendulum X, ele foi uma combinação de jogo com um mangá. Eles lançaram um joguinho, tipo um Tamagotchi, e ao mesmo tempo lançaram um mangá que contava mais um pouco da história dos Digimon X. Lá você vai ver até umas continuações e até umas partes um pouco diferentes do que acontece no filme, o que é muito interessante e muito importante também. Então, se vocês derem uma procurada, vocês vão achar páginas desse mangá na internet também, para vocês verem. Outra coisa também, pessoal, existe o jogo Digimon World 4, certo? Digimon World 4 que eu vou falar sobre ele em um vídeo futuro com mais profundidade, mas o Digimon World 4 ele é conhecido no Japão como Digimon World X, porque na época que esse jogo foi lançado, foi quando os Digimon X estavam sendo lançados. Lá você vai ver uma história totalmente diferente, mas vão ter várias situações envolvendo o Anticorpo X também. Vocês vão ver citações de outros jogos de Digimons lá. É um jogo super legal, eu joguei durante muito tempo aquele jogo lá. Tem algumas pessoas que não gostam muito dele, outras pessoas que gostam bastante dele. Então vá lá ver se você não viu ainda, tire suas próprias conclusões, tá? Mas na minha opinião ele é um jogo muito legal. E vocês vão ver um pouco mais do Anticorpo X e do Programa X jogando esse jogo. Vão atrás dessas fontes, pessoal, para vocês verem um pouco mais sobre Digimon X, mas, queira ou não, a gente vai ter que aguardar, a gente vai ter que segurar por mais tempo para ver se eles jogam, se eles revelam mais da história por trás de tudo isso daí. Então, boa parte da história, da parte principal, a gente já conhece, certo? Mas, queira ou não, essa história ainda não está completa, dá para você ver nessa última parte da história que eu passei para vocês, tá?
Tanto que eles estão revelando Digimons novos com o X recentemente, certo? Então, pessoal, uma coisa muito importante aqui que vocês têm que entender é o fato de que quando um Digimon ganha o anticorpo X no corpo dele, que ele não morre por causa do programa X, ele se torna um Digimon X. Mas como assim? Algumas vezes esse Digimon ele ganha o X na frente do seu nome, ou o X Antibody na frente do seu nome. Então, por exemplo, se você tem o Agumon normal e esse Agumon recebe o anticorpo X, ele se torna um Agumon X. Então, se você procurar por Agumon X na internet, você vai ver o Agumon X, esse é o nome dele oficialmente, ou Agumon X Antibody, certo? Para abreviar, ele fica Agumon X, certo? No nome original japonês, eles são chamados de Tal Digimon X Antibody. Então, por exemplo, Agumon X Antibody, Greymon X Antibody, Metal Greymon X Antibody e War Greymon X Antibody. Beleza, nesses casos é assim que funciona. Mas muitos Digimons, eles não recebem o X, mesmo eles tendo o anticorpo no corpo deles. Muitas vezes porque eles já nascem assim, certo? Então eu vou dar alguns exemplos para você de Digimons que nasceram dessa forma, certo? E ao mesmo tempo eu vou continuar já mostrando para vocês algumas transformações de Digimons em Digimon X, para vocês terem uma noção de como esses Digimons ficam quando eles recebem o X. Vocês vão ver nas imagens aí as transformações. E inicialmente eu vou falar um pouco sobre os Digimons que não têm o X no nome, né? Então esses 6 Digimons que vocês estão vendo aí na imagem, esses 6 possuem o anticorpo X dentro deles. O anticorpo X já está no Digicore deles, certo? No DNA deles. Mas nenhum deles tem o X, o X Antibody, em seus nomes. Ou seja, eles são exceções ao caso. Então aí você tem o Dinohexmon, o Ultimate Brachiomon, o Gaiomon, o Alphamon, o Ouriumon e o Tiger Vespamon. Eles são os únicos nessa situação? Não, existem outros. Esses daí eu estou usando como exemplos, tá? Mas esse que é o ponto, pessoal. Digimons como esses, você vai ver aparecendo até em outras temporadas, em outros jogos, que não tem tanto a ver com X, certo? Então, por exemplo, se você assistiu Digimon Cross Wars, você vai ver que lá aparece o Gaiomon. Ele aparece em uma determinada ocasião. O Gaiomon, que é um Digimon muito interessante, tá? Eu vou estar falando sobre o Gaiomon em particular em um vídeo futuro, porque ele é um Digimon extremamente interessante. Mas ele apareceu lá, e ele é um Digimon X. O que é foda, porque se você quiser ver o Gaiomon em ação, um Digimon X em ação, você pode ver ele no Digimon Cross Wars. E você vai estar vendo. Então, qualquer um desses Digimons, na minha opinião, vai ser mais fácil deles aparecerem em outras temporadas, em outros mangás. Talvez em jogos, mas eu acho que em jogos é uma exceção. Eu acho que em jogos a gente vai ver qualquer Digimon X que eles quiserem colocar lá. Isso daí não vai fazer tanta diferença. Mas dá pra perceber que em temporadas e mangás, para eles usarem Digimon X, eles vão, na maioria das vezes, recorrer a usar esses exceções aqui. Esses que não tem o X no nome. Então, tá aí minha dica. Se você quiser ver um desses daí em ação pelo menos, lógico, o Alphamon você vai ver se você assistiu o Digimon X Evolution e o Digimon Tree, tudo bem. Mas se você quiser ver o Gaiomon em particular, vá assistir Digimon Cross Wars que você vai ver ele lá, tá bom? Então a partir daqui, eu vou mostrar para vocês alguns Digimons que se transformaram em X, certo? Através de terem recebido o anticorpo X nos seus Digicores. O Beelzebumon, que se torna Beelzebumon X. O Black Wargreymon, que se torna Black Wargreymon X. O Craniumon, que se torna Craniumon X. O Dukemon, que se torna Dukemon X.
o Gotsumon, que se torna Gotsumon X. O Leomon, que se torna Leomon X. O Magnamon, que se torna Magnamon X. O Omegamon, que se torna Omegamon X, e que inclusive tem um dos ataques mais poderosos de Digimon, o Deletar Tudo. O Starmon, que se torna Starmon X. A Tailmon, que se torna Tailmon X. O Force Vidramon, que se torna o Force Vidramon X. E aí, pessoal, se vocês quiserem ir atrás, dar uma pesquisada na internet, entrar no site wikimon.net, que é o site que eu recomendo sempre para vocês, vocês vão achar toda a lista com os Digimons que possuem o anticorpo X em seus corpos lá, certo? Todos eles, se quiser ver qual é o ataque deles, como eles ficam, tá tudo lá, certo? Vocês vão poder ver cada um deles e um pouco da história lá, menos resumida do jeito que eu fiz aqui. Dá uma pesquisada, entra lá na Wikimon, beleza? Inclusive, pessoal, muitas pessoas comentam até hoje que jogos baseados nessa história seriam perfeitos para Digimon. E o Digimon World 4, ele é baseado, mas assim, não tanto, né? Ele tem algumas coisas baseadas, mas fica tudo subexplicado, sabe? Eles não mostram pra você como funciona, por que tá acontecendo daquela forma. Mas se tivesse um jogo realmente baseado nisso, com perfeição, provavelmente seria uma das melhores histórias para se basear para criar um jogo de Digimon. Ficaria muito foda, né? Então, como por exemplo, você ter cada uma das camadas baseadas em mitologia nórdica, sabe? Sabe, o passado, o presente e o futuro, e Digimons diferentes em cada lugar, sabe? Parece que o negócio foi literalmente desenvolvido para se criar um jogo foda em cima dele, né? E eu acho que se a Bandai fosse esperta, né? Se a Namco Bandai fosse realmente muito esperta, ela poderia usar uma coisa como essa, né? Mas vamos esperar, né? Vamos ver se o interesse dos fãs faz uma coisa dessa acontecer, ou se a própria Namco Bandai pensa um pouco e fala assim, vamos fazer isso acontecer, vamos, sabe? Por favor, vamos pedir aí a todos os deuses e todas as fés aí para ver se o negócio dá certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu queria fazer o mais próximo do melhor explicado possível, sabe? Porque eu acho que é uma coisa extremamente interessante e que na época que isso foi criado, o Digimon ele estava numa baixa, sabe? Até eu acho que eles criaram isso para fazer com que o Digimon desse uma arribada. E na época isso até deu certo, porque teve muitas pessoas que voltaram para Digimon, que foram conhecer um pouco mais disso daí e deu certo na época, né? Mas passou muitos anos e isso estava literalmente bem abandonado, sabe? Só um ou outro desses Digimons que sempre apareciam em algum lugar, como por exemplo o Alphamon, sabe? O Alphamon que faz parte dos Cavaleiros Reais e tudo mais. Então assim, eu acho legal que eles estejam trazendo isso de volta, porque queira ou não, o Digimon tá numa alta agora que ele não estava há muitos anos. Digimon tá em alta agora, né? E se eles estão voltando com isso também é porque eles têm interesse, sabe? Lá no fundo tem interesse. Então vamos esperar que cada vez mais sobre isso surja, né? E lógico, se surgir, eu vou com certeza estar fazendo vídeo sobre, né? Esse daqui é um vídeo sobre tudo que se conhece sobre Digimon X. Até hoje, mas lógico, como eu já disse, dá pra perceber que tem muito mais e que é só eles quererem desenvolver que eles vão lá e eles fazem. Então vamos esperar que isso aconteça, né? Então, pessoal, mais uma vez,
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, dá uma pesquisada na internet, vai no site da Wikimon, você vai ver todos os Digimon X lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que muita gente queria ver. Se você gostou, por favor, dá um like ou um dislike no vídeo. O mouse está na sua mão, não é difícil. Faça isso, por favor. Segundo lugar, se você é novo por aqui, cara, se você está passando por aqui vendo esse vídeo, está curtindo, eu falo bastante sobre Digimon, se inscreva no canal. Dessa forma você me ajuda a crescer e dessa forma você recebe todos os meus vídeos aí no seu feed de notificações de vídeos novos, certo? E se você realmente quer me ajudar a crescer cada vez mais e a chegar ao assunto de Digimon em cada vez mais pessoas, compartilhe esse vídeo aonde você quiser, da forma que você quiser. Leva o link do vídeo, leva pro seu amigo, pro seu vizinho, para onde você quiser, tá bom? Pessoal, como sempre eu adoro muito todos vocês. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Um grande abraço. Vocês sabem que eu espero vocês pro próximo vídeo do Genai, tá bom? E é isso aí, escolhidos. Fui!